Prefácio. Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo em nosso país. A principal figura de autoridade que nossas crianças conhecem, do nascimento até quase os 20 anos, é delineada quase totalmente por mulheres. Vez por outra, a figura masculina aparece nesse quadro, mas com presença pouco marcante. No hospital, são as enfermeiras que se encarregam de quase todos os aspectos relativos ao cuidado do recém-nascido. Em casa, geralmente, a figura dominante é a mãe. E 90% dos professores do curso primário são todo mundo sabe, mulheres. Em alguns casos, o policial que auxilia a criança na travessia de uma rua em frente à escola é uma mulher. É muito E muitas outras situações, como por exemplo, supermercado, lojas, lanchonetes, escola dominical, em que são mulheres que atendem, orientam e ensinam as crianças a respeito de Deus. A exceção vem de algumas igrejas onde um homem prega para uma congregação constituída, na sua maioria, por mulheres. Quem instrui as crianças sobre que roupa deve vestir? Quem lhe inculca os primeiros bons hábitos? Quem a ajuda com os deveres de casa? Quem faz as compras da família? Em suma, quem é que manda? Não é de se admirar, portanto, que o rapaz de hoje esteja se esforçando ao máximo para demonstrar que é homem de verdade, como a mãe. E é por isso que em nossos dias os homens admiram o uso de pulseiras, colares e até brincos. Tem cabelos compridos, camisas justas, desabotadas em cima, lembrando o decote, ou então são machões, que têm uma atitude irresponsável com a mulher e os filhos, ou que levam uma vida sexual desregrada e vivem como bem querem. Em qualquer dos casos, o homem se acha liberado. Ou pelo menos é o que lhe dizem as feministas, cujo objetivo é minar sua posição como homem. Por outro lado, as mulheres estão usando cabelos bem curtos, calças e blazers masculinos e algumas até gravatas, no desejo de se autoafirmar ou castigar os seus opressores. Muito vem dando vazão a uma raiva até então reprimida e agindo de forma violenta contra os homens que elas acreditam serem os culpados de tudo. Enfim, os homens e mulheres de nossos dias não sabem exatamente como devem agir, desconhecem suas funções como homem ou mulher e por causa disso sentem-se confusos e ansiosos. A tendência da mentalidade prevalente hoje é anular as diferenças básicas entre homens e mulheres, em especial no que diz respeito às suas funções. De modo geral, o homem não assume uma posição clara, preferindo omitir-se. Simplesmente vão viver na vida sem assumir o seu papel. E como o natural é que quando alguém se omite, outro acaba preenchendo o seu espaço. A mulher, então, está sendo levada a ocupar as áreas que eles abandonam. O resultado de tudo isso são homens e mulheres e crianças frustrados, irritados e um número cada vez maior de indivíduos em crise de identidade. E agora, em meio a toda essa descatalerização, surge o ressoante tese, a ressoante tese do homem ao máximo, que ressoa como um sonoro tapa numa crise de histeria, um grito desafia aos homens, ou um jato de água gelada na pele. Este livro não se limita a uma simples discussão retórica. Entra em confronto direto com a questão que acabamos de levantar. Sem fazer concessão e sem pejo algum. É um livro dirigido a homens. Sabemos de muitas obras escritas sobre nós, mas são muitas raras as dirigidas a nós. Ele lembra a velha
conversa de homem para homem, em que se discutiam questões como as virtudes masculinas, o cavalheirismo, respeito às mulheres e crianças, questões associadas ao que se entendia por homem feio. Ele nos ajuda a descobrir por todo o nosso potencial para vivenciarmos ao máximo as nossas condições de homem e chegando a uma boa hora. Como uma mensagem direta e penetrante, é um livro que chama as falas dos homens modernos. É possível que alguns leitores fiquem tão irritados com as afirmações aqui feitas que provavelmente fecharão o livro com raiva ou desligarão o vídeo e os porão de lado. Outras terão vontade de mandar uma carta mal criada para mim ou para o autor, dizendo certas verdades que eles precisam ouvir. Alguns ainda irão concordar com parte dos conceitos e princípios aqui expostos, mas não atenderão ao apelo, já que exige sacrifícios. Se esses não tomarem decisão de se modificar, se continuarão como o mesmo problema. E ainda outros, apesar de lá no fundo concordarem com a sua mensagem, vão se sentir intimidados pela dura realidade atual, visto que as posições defendidas pelo autor batem de frente com os conceitos mais populares de nossos dias. Por causa disso, não encararão a verdade neles contida. Entretanto, alguns homens lerão este livro, concordarão com ele e porão em prática os princípios aqui apresentados. Isso vai revolucionar a vida deles e de suas esposas e de sua família. E poderá revolucionar toda uma nação. A Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, dominai-as. E assim se fez. Ser do sexo masculino é questão de nascimento. Ser homem de verdade é questão de decisão. Obrigado, Senhor, por nos terem feitos a maneira como somos. E muito obrigado a você, Ed, por ter se empenhado em nos lembrarmos disso. Ben Kildroth, apresentador do programa Clube dos 700. Fica a dica. Segue com a gente essa jornada.